Vamos agora refletir um pouquinho sobre como nós podemos aproximar a criança do elemento do seu temperamento. A criança do temperamento do fogo, como que podemos ajudá-la a se aproximar deste elemento? É muito importante a gente perceber, primeiramente, a nossa percepção acerca deste elemento. Nós já tivemos a aula de como a gente pode ter este olhar simbólico purificado, olhando para o elemento transcendendo, ajudando a gente a ler cada realidade concreta, nos ajudando a nos descobrir quanto pessoa, descobrir o que esta realidade diz de nós. Então aqui nesta aula agora nós vamos dar algumas dicas, de como fazer isso, mas é extremamente importante que você faça o seu exercício de como você pode ajudar o seu filho com outras sugestões, com outras observações acerca do teu olhar para o teu filho, do teu olhar para o elemento que corresponde ao temperamento dele. No caso do temperamento do fogo, é um pouco mais complexo, porque as pessoas já falam assim, nossa, como que a criança ali com 4, 5 anos eu já vou aproximar do fogo? Comece pelas características do fogo. Começa mostrando para ela bem quando é o quente, quando é o frio, Então, ai meu filho, essa comida tá tão quentinha. Foi o fogo lá no fogão que esquentou. Olha aqui o suco tá gelado, na geladeira fica gelado. O que sai do fogão tá quentinho. O sorvete é bom, né? O sorvete é gelado. Mas e essa sopinha? Olha como a sopa é gostosa, quentinha. Nossa, como quente é bom. O banho quente, tem muita energia ali no chuveiro. Quase ninguém olha para o chuveiro, para falar para a criança da energia. Liga e já está quente. Precisamos deixar a criança perceber mais, para além disso, do que está acontecendo. E a criança deste temperamento a gente já vai aproximando dessa forma. Olha lá, tem muita energia dentro do chuveiro, por isso que sai quentinho. Na torneira da pia não tem energia, então sai frio. E aí vai aproximando a ela destes contrastes, sempre dos extremos, para que ela perceba o quente e perceba o frio. Pode falar do sol e da chuva, Nossa, como é bom o sol. O que a gente gosta de fazer no sol? O sol tá calor, a gente coloca uma roupa mais leve, fica todo mundo mais à vontade, a gente gosta de correr, brincar, não é bom no sol? E quando tá frio? Quando tá frio, todo mundo agasalhadinho, quentinho, tentando se aquecer. Olha, então as pessoas gostam mais do calor ou gostam mais do frio? Gostar depende, mas que todo mundo quer ficar quentinho, quer. O calor é bom, o nosso corpo é quente, olha, pega em você, pega na mamãe. Perceba como a gente é quente, o ser humano é quente. O calor é muito bom, Coloca do claro e do escuro. Quando você acende a luz, quando você liga esse botãozinho aqui, você tem uma energia conectada por trás que chega até a lâmpada. Olha só, então tem uma energia para poder virar a luz. Olha só, o que tem energia, que tem claridade, que tem calor? O sol. Muito bem, o sol é o princípio do fogo. O fogo também tem luz, tem claridade, tem energia, tem intensidade, tem claridade e calor. O sol e o fogo parecem como um, olha só, mas qual é a diferença? O fogo a gente pode controlar e o sol Deus controla. E aqui a criança já está crescendo, você não precisa dar uma aula, senta aqui que nós vamos falar agora sobre os elementos, vou agora te ensinar o seu elemento. Vai fazendo isso gradativamente, como quem não está querendo nada, fala ali no dia a dia da criança. Porque tudo isso vai formando o imaginário dela, vai dando para ela mais elementos, mais recursos, para que depois ela venha perceber-se melhor junto a este elemento. E ela mesma vai fazendo as próprias conexões, as próprias associações também, tá? Então assim é só para a gente ajudar a criança a se aproximar deste elemento. À medida em que ela for crescendo ali, já está mais estruturada, com 6 anos de idade mais ou menos, você perceba ali a maturidade do seu filho, você já começa então a historinha. Lembra da historinha? Tem uma historinha nas aulas anteriores,
não lembro qual o número da aula, mas ali tem uma historinha que é o pano de fundo da teoria dos elementos e do conhecimento dos temperamentos. Ali a gente ajuda a criança a perceber qual o conceito maior, e aqui a gente está aproximando a ela, dando para ela mais recursos. Então vai falando que o princípio do fogo é o sol, quente, intenso, luminoso, e que um sol apenas aquece o mundo inteiro. Não tem dois sóis, não tem, é um só, e isso aquece a todos. Olha o poder do sol, como o sol é poderoso. E o nosso corpo, que é quente, mas ele é quente na medida certa. Quando você está doentinho, que a mamãe coloca em você o termômetro, e o termômetro ultrapassa a temperatura, é um sinal de alerta. Tem alguma coisa acontecendo de errado quando a temperatura sobe demais. A gente está com febre. O corpo está ensinando para a gente que alguma coisa está descontrolada dentro da gente. E a gente precisa perceber como que é isso. E aqui você vai falando que o calor é necessário, mas na medida certa. Porque na medida errada pode trazer ali preocupações. Eu preciso ficar alerta. E aí você vai falando, meu filho, Deus fez o fogo, mas o homem precisou aprender a controlar este fogo. Porque senão, quando soltava o fogo, fazia queimadas, e quando o homem precisava do fogo, ele não conseguia fazer. Então ele precisou aprender a controlar o fogo. E à medida em que ele ia controlando, ele ia conseguindo se desenvolver melhor. Sabia que era ao redor do fogo que as pessoas sentavam ali para ficar conversando, para ficar reunidas, sempre que já estava escurecendo, que já estava ficando escuro, já estava de noite lá fora? Precisava do fogo, nem sempre teve energia elétrica. E quando o fogo se apagava, pronto, então todo mundo dormia. O fogo traz vida, o fogo une as pessoas, né? O atrito de duas pedras formam e provoca o fogo. Uma lenha na fogueira, quanto mais vai colocando lenha ali naquele fogo que foi produzido, mais ele vai aumentando, por mais tempo ele fica, mais ele vai se expandindo. Olha o tamanho que fica aquelas fogueiras de São João nas festas juninas. E quando a gente quer apagar o fogo, como é que a gente faz? Precisa de gente, precisa de mais elementos, coloca-se água, pode-se colocar terra também. Ou tem que assoprar. Lembra quando a gente está rezando? Reze com a sua criança desde pequenininha ali em frente à vela. Elas se atraem pelo fogo. Todas as crianças gostam, mas a criança do temperamento colérico, ela tem uma atração específica já pelo fogo. Coloca para rezar e apagar a vela. O vento apaga o fogo. A água apaga o fogo. A terra também apaga o fogo. E lá na historinha, lembra que todo mundo tem um elemento? E estes elementos, então, eles ajudam o fogo a se controlar. Não precisa ter medo de que eles vão apagar. Na medida certa, a água não apaga o fogo. Na medida certa, a terra dá uma base para que o fogo possa se sustentar. O fogo ele não fica em cima da água, o fogo não fica em cima suspenso no vento, o fogo precisa da terra. Olha só, o vento, o ar expande e deixa o fogo acontecer. Se eu tiro o ar, se eu boto um copo aqui e tapo, o fogo se apaga. Veja bem como que todos os elementos se complementam. Todas as pessoas também se complementam, meu filho. Um precisa do outro. E isso é bom. Foi assim que Deus nos fez. Aqui a criança já está crescendo, ali com 8, 9 anos, já vai estar percebendo as dificuldades que ela tem de lidar com as emoções. E em especial, né, com a ira, com a raiva. Você pode ajudar a criança aqui, falando com ela que perceba quando é uma fogueira, né? Tudo que se coloca dentro do fogo, o fogo vai crepitar, vai se expandir, vai aumentar, ele se sacode para um lado e para o outro, mas daqui a pouco ele fica por mais tempo aceso. Tudo que se coloca ali dentro afeta o fogo e faz com que ele reaja e faça com que ele fique ainda mais intenso. As suas emoções também são assim. Quando as pessoas falam com você e você se irrita,
Isso está vindo de fora e alimentando algo aqui dentro. Quem é que tem o controle desse fogo nessa hora? Vai deixar sair queimando tudo de qualquer jeito? Deus te fez muito bom. Deus te deu o controle do fogo. Então é importante que você perceba o que você pode fazer nessa hora. Quando você percebe que está ficando muito mais forte que você, como é que você faz? Procure um lugar, procure se afastar, respira um pouco, assuma o controle. Porque Deus não fez o homem para que ele perca o controle. Existe o tempo certo para que você possa se apagar, para que você possa se acalmar. E não que você precise deixar de ser fogo, porque você vai estar sempre quente, mas é porque você vai vir com fogo na medida certa. E aí não vai explodir de qualquer jeito, não vai falar das suas emoções de qualquer jeito, né? Então é muito bom a gente ajudar a criança a perceber essas analogias acerca do fogo e também daquilo que está acontecendo com ela, né? Temos que tomar cuidado para não queimar as pessoas, meu filho. Porque Deus nos fez para vivermos uns com os outros. Se a gente solta todo o nosso fogo na direção das pessoas, as pessoas não vão querer chegar nem perto da gente. E não é bom que o homem viva só. Muito pelo contrário. Já pensou nenhum amiguinho querer brincar e você ficar a vida toda brincando sozinho? Já pensou crescer desse jeito? E na escola não pode. Eu preciso ter cuidado com as pessoas. Deus me fez para isso, me ajudou. E aqui você vai ajudando a ele a direcionar essa força. Meu filho, existe uma intensidade dentro de você, existe um fogo dentro de você, ele precisa sair. Como que você pode colocar ele para fora? Não é sempre deixar apagar, não é simplesmente engolir, porque vai ficando mais forte do que você. É muita energia, você tem muita intensidade. Como que você faz com isso? Imagine-se como um foguete, porque a bicicleta é rápida, a moto é mais, tem carros que são mais. Um foguete assim, batendo recorde já até do avião. Imagina um foguete. Para onde é que as pessoas lançam um foguete? Ele é tão potente que ele tem que ser direcionado para o espaço e ir na direção certa. Mas já pensou um foguete direcionado aqui para a Terra? Direcionado para nossa casa? O que podia acontecer? Uma explosão que ia ficar só na nossa casa? Só num lugar só? Ia ser uma explosão que ia queimar toda a rua inteira, até o bairro, se duvidar, de tão grande e poderoso que é um foguete. Assim é você, meu filho. Se você direcionar as suas raivas, se você direcionar a sua emoção, tudo isso que está acontecendo dentro de você nas pessoas, não vai queimar só uma pessoa, não. Vai queimar mais, vai queimar o ambiente, vai tornar aquele clima pesado. Vamos ordenar, vamos colocar esse fogo para o lugar certo. Pega essa energia que você tem para brigar e, ao invés disso, promova a paz. Deus conta com você para isso. Respire fundo, enfrente ali as dificuldades, controlando-se, percebendo que eu preciso neste momento respirar, me acalmar e ver por que eu fiquei com raiva. Qual é a causa? Quando você for conversar com seu filho deste temperamento, é claro que é sempre em torno da ira que nós estamos girando. Porque a ira é a força do fogo, né? É ela que vai trazendo intensidade. Então tem uma ira tão positiva quanto uma ira negativa. Então você não precisa ter medo de falar sobre as emoções, endemonizar ali a raiva, porque todas as emoções nos foram dadas por Deus. Eu quero aqui, licença, rapidinho. Eu quero trazer aqui para vocês um livro, eu já até citei ele em outro módulo de outro temperamento, que é esse aqui, ó, Emocionário. Ele é muito bom, muito claro, nos ajuda a falar com as crianças, né? Quando elas já estão nessa idade ali de 7, 8 anos, compreendendo um pouco mais sobre as emoções, tendo que lidar um pouco mais sobre isso. E tem uma página aqui que fala sobre a raiva. E fala bem assim: raiva, também conhecida como ira, cólera ou fúria. A raiva é passageira, nos domina e depois vai embora, quase sem percebermos. Em geral, sentimos raiva em situações que consideramos
injustas ou que ameaçam o nosso bem-estar. A raiva serve para alguma coisa? A raiva nos avisa que estamos diante de uma injustiça, de uma agressão e nos dá energia para agir. Foi para isso que Deus nos deu raiva. Já pensou se alguém está ali batendo num pobre, batendo num doente, batendo numa velhinha e ninguém faz nada? Se não tiver uma ira, se não tiver uma raiva, você fica parado, olhando, assim, o que vai acontecer? Mas quando você tem essa energia, você vai lá e defende. Use essa energia que já é tão natural de quem tem este elemento, né, do fogo, que tem o mesmo temperamento deste elemento. Use isso para fazer coisas boas, para ordenar, para fazer bons projetos, para ajudar o próximo. Foi para isso que Deus te deu a ira, foi para isso que Deus te deu toda essa intensidade. No entanto, ela bloqueia a nossa capacidade de pensar com clareza e pode nos fazer reagir como um animal atacado. Mas como não vivemos entre animais selvagens, essas reações podem nos meter em encrencas. Por isso, é melhor evitar que a raiva assuma o controle nos momentos em que, por exemplo, sentimos um pouquinho de irritação. Se não ajudamos os nossos filhos desde pequenos a lidar com essas pequenas irritações, facilmente essas irritações vão virando uma raiva. Aqueles pequenos focos de fogo rapidamente se espalham. Para tocar fogo numa floresta é uma pituca de cigarro. Então precisamos ter a atenção desde as menores idades de falar assim, nossa, eu tenho um filho com esse temperamento, então eu tenho que ajudá-lo a lidar com esse temperamento. Eu preciso fazer o que estiver ao meu alcance, mas eu preciso entregar para ele este conhecimento e este controle de que ele mesmo ali, quando ele não estiver perto de mim ou nas diversas situações do dia a dia, de que ele mesmo pode aprender a se controlar, porque é bom, basta respirar fundo, tentar se controlar um pouco e perceber ali a medida que você vai deixar essa chama sair. Não é deixar de ser fogo, é controlar. Porque vai ser bom para você e vai ser bom para o outro, vai ser bom para todos. Porque senão sai incendiando tudo, marcando tudo. E o fogo por onde passa marca. Não tem um lugar onde o fogo não deixe o seu rastro. Compromete tudo ao seu redor, então é importante ajudar a controlar. E tem quem ache que é justo, né, ter a raiva. Tem quem ache que é como um juiz e sai julgando tudo e julga com raiva. E julga ainda botando toda a razão, toda a energia. Meu filho, Deus fez a gente para amarmos uns aos outros. Amarmos a Ele, amar ao próximo e nos amar. Quem é juiz é Ele. Quem julga as coisas, quem tem que dizer se está certo ou errado, quem é que vai enfrentar as pessoas para ajudá-las mesmo, é Ele. Como que nós podemos ajudar Jesus? Como que nós podemos ajudar a Deus? Fazendo a nossa parte. Se Ele vai julgar, o que eu preciso fazer é me acalmar um pouco para atrair as pessoas para perto. Lembra que as pessoas ficam reunidas em volta ali do calor, em volta do fogo, numa lareira, para rezar, a gente fica diante da vela? Então precisamos ser assim, calmos, para que a gente possa ficar juntos. Não vai ser fácil, porque pensa na hora que vier aquela energia de foguete, você fazer o controle para que aquilo vire uma chama de uma vela. Vai precisar de um pouquinho de tempo. Vai precisar de respiração e de muita força de vontade. Vai depender de você. Será que você quer fazer isso? Por que que você vai querer fazer isso? Deus confiou a você este poder. Deus te fez poderoso. Nós somos todos a imagem e semelhança de Deus. Mas o poder que Deus deu a você, nossa, é muito forte. Mas é porque Ele sabia que você podia controlar. Olha a forma de ajudar o seu filho a perceber-se capaz, meio que desafiado diante de uma importante missão.
Então ele vai pegando todo aquele elemento, todos aqueles recursos que você foi dando, aquilo que você está fazendo de estratégia, vai somando junto com essas percepções e vai alimentando ali, iluminando a sua inteligência acerca da percepção das possibilidades. Em momento nenhum estamos desrespeitando os nossos filhos acerca daquilo que ele tem de natural, deste elemento intenso. O que nós estamos dando para os nossos filhos são as possibilidades de como ele pode se desenvolver nesta realidade. Não nascemos para ser instintivos, para ser animalescos, nascemos para conhecer, amar a Deus, para voltarmos a ser pessoas. E aqui é muito importante falar com eles, né, de que, olha, não tenha vergonha disso que existe em você, isso é um dos grandes dramas deste temperamento. O defeito dominante do temperamento do colérico é o orgulho. O orgulho de se achar melhor, de se achar mais importante, de que o que importa é aquilo que eu quero. Mas o orgulho, ele esconde as limitações, ele só põe para fora as suas potências. Ele só coloca para fora aquilo que ele tem de bom e quer que só aquilo seja visto, para que assim ele seja reconhecido como melhor. O orgulho, ele esconde aquilo que nós temos de problemas, de dificuldades, de limitações, porque todos temos. Mas insistimos em ser os donos da razão. Meu filho, a verdade é Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos entender que a nossa razão, a nossa verdade gira em torno dele. Então, se você está olhando junto com Jesus, com os olhos dele, fazendo aquilo que ele te aconselha, como ele te aconselharia, como ele faria no seu lugar, porque você é imagem e semelhança, então aqui sim você está fazendo aquilo que nasceu para fazer. Aqui sim você está começando a existir como pessoa e não a ficar reagindo como o fogo que vira para lá e para cá. O atrito gera o fogo. O encontro de pessoas gera outra pessoa. A sua missão é gerar pessoas. Deus deixou isso para nós. Crescei e multiplicai-vos. Multiplicai-vos não é só ter um monte de filho. Multiplicai-vos é reproduzir a sua essência de filho de Deus. Como que você pode reproduzir o Cristo? Deus que nos fez a imagem e semelhança, nós somos parecidos com Cristo, filho dele. Ele mandou aqui no mundo para que a gente o conhecesse. Então você precisa, meu filho, se aproximar de Jesus. Já pensou um encontro seu com Cristo? Vai reproduzir muitos outros Cristos. Foi para isso que Deus te deu todo esse poder. Não foi para sair tacando fogo em tudo, mas foi para pegar isso e multiplicar e fazer com que outros Cristos sejam gerados a partir da sua energia, porque você tem força para lutar pelos pequenos, você tem força para enfrentar as injustiças e você tem força para lutar por Deus, junto com Ele. Olha você pegando aqui e ordenando para o alto tudo isso que está dentro dele e que tem sede de sair, mas como às vezes não sabe como pôr para fora, põe de qualquer jeito. Não faça isso. Ajude o seu filho a perceber a beleza do seu temperamento. O quanto é bom ser deste temperamento. Porque geralmente, tanto as pessoas que lidam com este temperamento, quanto quem tem este temperamento tem muito preconceito. Não é fácil ser aquele colérico que está sempre sendo taxado, sendo apontado pelas suas limitações, pelas dificuldades que ele traz. Mas não é vontade dele, não é desejo dele. Tem um fogo querendo queimar dentro dessa pessoa, dentro dessa criança. Então que nós possamos ajudá-lo a ordenar tudo isso de dentro para fora. Não é tirando de fora para dentro, não deixando que nada afete esse fogo para que aquela chama fique retinha ali, paradinha do jeito que nasceu. Não. Eles nasceram para botar fogo no mundo, mas para botar o fogo do Espírito de Deus. Tá bom? Espero que tenha ajudado essas reflexões e espero que você possa trazer muitas outras reflexões. Então, se você percebeu alguma outra analogia, olhando para o seu filho, né, olhando para alguém deste temperamento e junto com o elemento, fala para nós. O seu feedback vai nos enriquecer bastante, vai ser muito importante.